Daí, pessoal, mais uma resolução. Dado o número complexo u igual a x mais yi, com x e y reais e i a unidade imaginária, seja w o seu conjugado. Se u ao quadrado menos w ao quadrado é igual a 8i, e o módulo de u é igual a raiz quadrada de 5, então x mais y pode ser. Bom, eu vou apontar aqui primeiro essas informações, né, os dados aí desse problema. Então, vou colocar aqui, ó, que o número complexo u é dado por x mais yi. E o seu conjugado é w. Então, w é o conjugado desse u, ou seja, w é igual ao conjugado de u. Então, o conjugado simboliza-se com traço, né, em cima da representação do número complexo. E como que é o conjugado de um número complexo? Bom, o conjugado de um complexo, tu repete a parte real e troca o sinal da parte imaginária. Então, se a parte real do u é x, vai permanecer, então é a mesma parte real x, e a parte imaginária yi tem o seu sinal trocado, menos yi. Então, é isso aí, o conjugado de u, que é denominado, nesse caso, w. Outra informação que ele me dá é que a expressão u ao quadrado menos w ao quadrado resulta 8i. E também diz que o módulo do complexo u é igual a raiz quadrada de 5. Ok? Bom, eu vou iniciar utilizando esta informação aqui, ó, de que u ao quadrado menos w ao quadrado é igual a 8i. E aqui, inclusive, vou fazer isso de duas formas para o teu aproveitamento. Vou começar aqui, ó. U ao quadrado menos w ao quadrado é igual a 8i. Então, fazendo a substituição, o u equivale a x mais yi. Então, isso ao quadrado, menos o w, que é x, menos yi, também ao quadrado. Resultado, 8i. Nessa lâmina aqui, eu vou te apresentar esse modelo resolutivo, né, que é o procedimento mais típico, mas mais trabalhoso, né, que é elevar isso aqui ao quadrado. Ó. Então, eu tenho... Depois, na outra lâmina, eu vou refazer essa operação, vou botar aqui um asterisco, ó, porque eu vou fazer uma observação à parte na outra lâmina depois, tá? Então, resolvendo isso, ó, quadrado desta soma, né, que eu posso pensar x mais yi vezes x mais yi, e aí fazer aqui, ó, a distributiva entre os elementos que compõem aí cada parcela cada termo desse produto, né, aí ficaria x vezes x ao quadrado, x vezes yi, yi vezes x, outro x yi vezes y ao quadrado, i ao quadrado. Eu podia fazer esse procedimento, né, e juntando aqui os dois semelhantes no meio. Ou também eu posso ainda usar o recurso do raciocínio de produtos notáveis, que é o que eu vou fazer aqui, ó. Quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, duas vezes o primeiro, vezes o segundo, e mais o quadrado do segundo. Quadrado de yi é y ao quadrado, aliás, y ao quadrado, que multiplica i ao quadrado. Aí menos o outro quadrado, né? X menos y ao quadrado. Da mesma forma, eu posso pensar que é x menos y que multiplica x menos y. Também aqui realizo a distributiva, né? Ou faço o raciocínio de produtos notáveis. Aí tu vai usar o raciocínio, o procedimento que te deixa mais confortável. Vou fazer por produto notável aqui, o quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, duas vezes o primeiro vezes o segundo, e mais o quadrado do segundo, y ao quadrado, i ao quadrado. E isso é igual a 8i.
x ao quadrado, vou manter aqui o primeiro, ó, x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado i ao quadrado. Aqui eu já poderia fazer um procedimento, mas eu vou deixar para o próximo passo. E aí eu vou prestar atenção nesse sinal aqui negativo, ó, que vai fazer uma troca de sinal de todo o interior aqui desse parêntese, né? Então aqui eu tenho menos x ao quadrado, aqui troca para mais 2xy, e aqui troca para menos y ao quadrado i ao quadrado. Isso é igual a 8i. Fazer alguns cortes, ó. Aqui eu até posso, olha só, eu posso pensar que isso aqui equivale a menos y ao quadrado, né? Porque y ao quadrado aqui é o mesmo que menos 1. Então eu tenho y ao quadrado vezes menos 1 menos y ao quadrado. Isso também acontece aqui, ó. Esse y ao quadrado ele é menos 1. E aí menos y ao quadrado vezes menos 1 vai dar aqui, ó, mais y ao quadrado. E isso vai gerar um cancelamento aqui, ó, depois. Mas eu nem vou fazer esse procedimento, tá? Vou desfazer aqui, ó. Eu nem vou usar esse recurso. Eu vou fazer o cancelamento direto aqui, ó, de mais y ao quadrado i ao quadrado com menos y ao quadrado i ao quadrado. Da mesma forma que eu cancelo também x ao quadrado com menos x ao quadrado. Desse ponto, me resta aqui 2xy mais 2xy. Já vou agregar isso, ó, junta, dá 4xy. E isso é igual a 8i. Aí, observa que eu tenho aqui 4 que multiplica xy vezes o i, e aqui 8 vezes o i. Então, logicamente, que 4xy equivale a 8. Esse 4 faz a falsa passagem, né? Dividindo 8 por 4, 2. E aí eu chego à igualdade xy igual a 2. Então, isso aqui é uma igualdade interessante para o andar do meu exercício, ok? Aqui eu vou... Depois eu faço essa nova interpretação resolutiva desse modelo aqui, tá? Bom, agora eu vou pensar o seguinte, ó, se xy é igual a 2, vou colocar aqui, ó. Vou abrir um espaço e vou colocar. Se xy é igual a 2, eu posso isolar um deles, ou x ou y. Tá? Eu vou isolar aqui o y. Y é igual a 2 sobre x. E aí a gente já vai entender por que eu estou isolando esse y. Observa que esta informação aqui de conjugado eu já usei. Essa informação aqui, ó, acabei de utilizar para chegar na igualdade x vezes y igual a 2. Está faltando eu lançar mão dessa informação aqui, ó. Módulo de u é igual a raiz quadrada de 5. Eu vou lembrar para ti rapidamente sobre módulo de um complexo. Ó, se eu tenho um número complexo z na forma algébrica típica a mais bi, onde o a é a parte real e o b aqui o coeficiente na parte imaginária, então o que eu posso pensar? Que o módulo desse número complexo, que também pode ser representado pela módulo, também pode ser representado tipicamente pela letra ρ, né? Sim? É dado pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b quadrado. Isso decorre, né, do uso do teorema de Pitágoras no plano de Argand-Gauss, na representação do afixo do número complexo. Então, se tu tiver um tempinho e dá uma olhadinha, uma revisada na representação geométrica do número complexo, né, através de um ponto chamado afixo, e aí tu vai perceber que a linha do módulo funciona como a hipotenusa de um triângulo retângulo. E aí, aplicando Pitágoras nesse triângulo retângulo, tu vais aí perceber esta expressão aqui, que define o módulo, ok? Bom, aí, então, empregando isso, ele diz para mim que o módulo de u é igual a raiz quadrada de 5. Usando essa informação aqui, ó, da expressão que define módulo, eu posso, então, perceber que módulo de u
observa aqui, ó, que a parte real é o x e o coeficiente da parte imaginária é o y. Então, usando a expressão, eu tenho x ao quadrado dentro da raiz mais y ao quadrado. Isso é igual a raiz quadrada de 5. Cancelo raiz quadrada, me resta aqui x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 5. E aí está o motivo pelo qual eu isolei o y. Olha só, porque o y eu vou substituir por 2 sobre x. Então aqui eu permaneço com x ao quadrado, mais esse y, então, 2 sobre x. Como o y está ao quadrado, isso aqui ao quadrado, igual a 5. Vou ficar, então, com x ao quadrado, mais 4 sobre x ao quadrado, e isso é igual a 5. Ok. Desenvolvendo isso, ó, vou fazer aqui uma redução, né, ao menor denominador comum, ou então eu posso até fazer a substituição de x ao quadrado por uma segunda variável, né, por um m aqui. Também posso, mas eu vou fazer tipicamente, e vou fazer aqui o MMC. MMC é que é o mínimo múltiplo comum, é x ao quadrado, vou reduzir ao mesmo denominador. X ao quadrado divide por 1x ao quadrado, vezes x ao quadrado, vai me dar x na quarta potência, mais x ao quadrado divide por x ao quadrado dá 1, 1 vezes 4 dá 4, e igual, aqui embaixo do 5 é 1, x ao quadrado divide por 1, x ao quadrado vezes 5, 5x ao quadrado. Organizando essa equação, né, ordenando aí por ordem, x na quarta menos 5x ao quadrado mais 4 igual a 0. Aí eu tenho uma equação biquadrada, né, uma equação de quarto grau do tipo biquadrada. Equação biquadrada ela pode ser facilmente reduzida a 1 grau 2 usando uma segunda variável, que é o que eu vou fazer aqui, né, de forma típica também. Eu vou dizer para ti que x ao quadrado equivale a m. Então aqui eu faço uma atribuição de valor para uma segunda variável. E aí, fazendo a substituição adequada, eu encontro que, bom, x na quarta é o mesmo que x ao quadrado elevado ao quadrado. Se x ao quadrado é m, então isso aqui é o mesmo que m ao quadrado. Então aqui eu tenho x na quarta m ao quadrado, menos 5 vezes x ao quadrado, 5m, mais 4 igual a 0. Uma equação do segundo grau para a resolução do valor do m. Aí eu posso usar a soma e produto, né, ou fórmula de Bhaskara. Eu vou fazer por soma e produto, inclusive te recomendo, caso tu tenha um pouco de dificuldade ou queira aprimorar a tua técnica de resolução da equação do segundo grau por soma e produto, eu te aconselho aqui no meu canal procurar, pesquisar, né, no canal ProGyro. Então tu põe lá na máquina de procura, põe no ProGyro, escreve ProGyro e põe soma e produto. É um vídeo de resolução de equações do segundo grau por soma e produto, evitando a forma de Bhaskara, né? Relações entre coeficientes raiz ou soma e produto. É um vídeo que ele tem mais ou menos 1 hora e 7 minutos, tá? Então é um vídeo longo, mas é muito esclarecedor. Eu fiz com bastante carinho e ele dá assim uma boa de uma base estratégica para evitar as formas de Bhaskaras aí em demasia, tá? Então, se tem um tempinho de 1 hora aí, assiste esse vídeo que acho que vai ser muito útil para ti. Bom, então fazendo por soma e produto essa situação aqui, ó. A soma é o menos b, vou fazer bem detalhado, ó, e o produto é o c. Então eu sei que a soma equivale a 5, que é o sinal do b aqui trocado, enquanto que o produto é o c, o produto é 4. Aí tem que pensar, dois números que multiplicam-se e dá 4, e quando eu somo, resulta 5. O produto é 4 e o produto e a soma é 5. Então, logicamente, eu tenho que M1 é igual a 1 e M2 é igual a 4. 1 mais 4, 5, a soma é 5, e 1 vezes 4, 4, o produto é 4. Mas aí não esquece que os valores de M correspondem a x ao quadrado.
Então, vou falar para ti que x ao quadrado é igual a 1. Então, x é igual mais ou menos raiz quadrada de 1. Então, olha aqui, ó, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1. Para ganhar tempo e espaço, principalmente aqui, eu já vou pôr, então, que o x ele é igual, vou botar aqui, ó, x1 menos 1 e x2 igual a 1. Isso decorre da primeira raiz m igual a 1. Para m igual a 2, então x ao quadrado igual a m, x ao quadrado igual a 4. Da mesma forma, x é igual mais ou menos raiz quadrada de 4. Então, x é mais ou menos 2. Então, eu tenho aqui um x3, que é igual a menos 2. E tenho um x4, que é igual a mais 2. Ok? E aí, vou fazer a finalização, né, que é o cálculo do y. Isso por quê? Porque tudo que ele quer nesse exercício é saber quanto vale x mais y. Então, o x aqui, ó, eu já defini. O x, ele equivale. O x aqui, ele equivale a menos 1 ou 1. Ou menos 2 e 2. E aí, para cada um deles, eu vou encontrar um y. Então, eu vou pensar assim, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Y é igual a 2 sobre x. Y é igual a 2 sobre x. Y é igual a 2 sobre x. Y igual a 2 sobre x. Por que eu escrevi isso 4 vezes? Porque eu tenho 4 valores de x. Olha só, então eu vou fazer aqui, ó, a substituição de cada um deles. Então, eu tenho aqui um y, que eu vou chamar de y1, corresponde ao x1, 2 sobre menos 1. Então, eu tenho aqui que y1 é igual a menos 2. Y igual y2, deixa eu melhorar aqui, y2 é igual a 2 sobre x2. Quem é o x2? É 1. Então, 2 sobre 1, eu tenho que y2 é igual a 2. Y igual a 2 sobre x. Esse, então, é o meu y3. 2 sobre x3, 2 sobre menos 2. Isso vai resultar, então, y3 igual a menos 1. E aqui eu tenho y4 dado por 2 sobre x4. x4 é 2. E aí 2 sobre 2 é 1. Se observarem, os valores de x e y, eles se trocam, né? Olha só, os valores que eu tenho para x, menos 1, 1, menos 2, 2. Os valores de y, menos 2, 2, menos 1, 1. Logicamente, por quê? Porque eu quero a soma de x mais y, né? Então, claro, eu vou, tipo, fazer a comutação aqui, ó, entre x e y, a troca de lugar, troca de valores, para que a soma se mantenha a mesma. Bom, e aí eu vou fazer justamente a soma. Tô ficando com pouco espaço aqui, deixa eu botar aqui nesse canto, olha só. O primeiro caso aqui, ó, x mais y, lembra que o x foi menos 1, e o y que eu encontrei foi menos 2. Então, eu tenho o primeiro caso, primeira soma, vou botar aqui... botar aqui primeiro caso, botar assim, ó, A. Situação A, eu tenho o x valendo menos 1 e o y menos 2. Então, menos 1, menos 2, e a soma dá menos 3. B, eu tenho x mais y. O x que eu utilizei foi 1 e o y foi 2. Então, 1 mais 2. O y que eu encontrei foi 2. 1 mais 2, 3. Aí eu tenho aqui C. O x utilizado foi menos 2 e o y correspondente menos 1.
Então, menos 2 com menos 1, a soma menos 3. E a letra D, o caso D, né? Quando o x, que é o x4, valer 2, quando o x aqui eu substituo por 2, eu encontro um y correspondente 1. Então, 2 mais 1. E 2 mais 1 deu 3. Então, observa que eu tenho duas possibilidades de soma. Ou é menos 3, ou é mais 3. E aí tu vê que realmente no problema ele pergunta, ó, então a soma x mais y pode ser. Né? Pode ser por quê? Porque eu tenho duas situações. Ou pelo menos eu tenho mais de uma situação. Então, pode ser quanto? Pode ser mais 3 e pode ser menos 3. Aí ele tomou cuidado de colocar só o 3 aqui, ó, letra E. Ok? Então, tá aí a resolução. Esse exercício ele foi feito com bastante detalhe, né? Bastante tranquilidade, usando todos os passos. E aí, usando também maneiras mais típicas, mais tradicionais de resolução. Para que o teu aproveitamento resolutivo fique mais interessante. O objetivo do canal é sempre que tu tenha um ganho, né? Quando observa como que o exercício foi resolvido. Na outra lâmina eu vou fazer uma espécie de atalho aí, né? Eu vou te mostrar uma outra situação que pode ser vista dentro dessa resolução para ainda mais te dar um respaldo de ganho em termos de agregar, né, conhecimento para as resoluções futuras. Então eu vou colocar aqui, ó, a outra lâmina. Ó, aqui está limpinha. E aí o que eu tenho? Eu tenho que u ao quadrado mais... Opa, não é mais, é menos. Se for mais já complica. Aqui, menos y ao quadrado igual a 8i. E aí vou lembrar para ti que o número complexo u, ele deu x mais yi. E o conjugado de u, que é o w, nós já vimos na outra lâmina, que é x menos yi. Troca o sinal da parte imaginária. Bom, quando eu percebo esse menos aqui, ó, e aqui eu tenho quadrado e quadrado, eu sempre procuro nas resoluções, quando me deparo com essa situação, eu tenho duas estruturas. Entre elas eu tenho um sinal de menos. E essas estruturas estão ao quadrado. Isso trata-se de uma diferença de dois quadrados. E a diferença de dois quadrados pode ser transformada, ou retrocedida ou convertida num produto da soma pela diferença. Aí eu quero lembrar para ti lá do teu ensino fundamental. Quando eu tenho a mais b que multiplica... Vou colocar mais para cima, ganhar aqui não... Quando eu tenho a mais b que multiplica a menos b, produto da soma pela diferença, o que resulta isso? Fazendo ali, né, todos os procedimentos de distributiva. Eu encontro o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Diferença de dois quadrados. Ora, então, essa diferença de dois quadrados ela pode voltar para esse formato fatorado. Então, é justamente isso que eu vou fazer. Ó. U menos v, u ao quadrado menos w ao quadrado, isso é o mesmo que u mais w, que multiplica u menos w, igual a 8i. Tá, professor, mas qual é a vantagem disso? A vantagem, olha só, pode ser aqui, ó, u, eu sei que é x mais yi, mais w, que é x menos yi. E aí faz o produto com u de novo, x mais yi. Aí aqui, ó, menos w. Então esse menos vai trocar o sinal. Então fica, trocando o sinal aqui, ó, menos x mais yi. Menos x mais yi. E isso resulta 8i. Olha como vai ficar simples agora. Porque eu posso cancelar yi com menos yi. E aí me sobra aqui x mais x, 2x, que multiplica. Da mesma forma, eu posso cancelar mais x com menos x. E aí sobra mais yi com mais yi, 2yi. Então, aqui vezes 2yi. Isso é igual a 8i.
2 vezes 2, 4. Eu tenho que 4xy é igual a 8y. E aí segue aquele raciocínio, né? Que isso aqui, ó, é igual a 8. 4xy é igual a 8. Xy é igual a 2. Então eu chego naquela igualdade xy igual a 2 através desse outro formato também. Tá? Então eu podia ter feito esse tipo de raciocínio. Então tá aí, né? Eu espero que o vídeo tenha te ajudado nos teus estudos. Vou voltar para a lâmina inicial. Acesse aí outros vídeos de resoluções do canal, né? Aproveita as resoluções, indica para os seus amigos que também estão estudando, se preparando aí nos seus estudos. Deixo meu forte abraço e até a próxima.